em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio a chegar perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Por favor, levanta-se a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche teus olhos por um instante e oremos a Deus agora. Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós nos encontramos na tua presença e nós pedimos a ti, Senhor, que o Senhor possa atender as nossas necessidades, que o Senhor possa, Pai querido, alcançar as nossas vidas agora. Toca, Senhor, nos corações, nas mentes, ó Deus, para que nós possamos aprender algo do Senhor, para que nós possamos ser instruídos na tua vontade, no teu querer. Que cada pessoa, Deus querido, possa ser tocada por ti. Que cada pessoa, Senhor, possa ser movida por ti. Que cada pessoa, Pai, receba algo do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, não nos despeça de mãos vazias, mas que nós possamos sair daqui cheios com o teu Espírito Santo, com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos,
em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é: quando eu sou como um filho pródigo. O Senhor Jesus, Ele estava em outro momento trazendo o ensinamento dele para as pessoas, e ele disse algo muito interessante. Por quê? O apóstolo Pedro fez uma pergunta para ele. O apóstolo Pedro perguntou assim. Pedro, aproximando-se dele, disse, isso está em Mateus 18, do 21 em diante: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus, ele conta uma parábola, uma outra parábola, que você vai ver que ela vai ficar totalmente interligada com a parábola do filho pródigo. Ele disse assim, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor me entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai, disse Jesus, meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Eu já ouvi pessoas pregando e dizendo que o filho pródigo, que foi aquele rapaz da primeira leitura que nós fizemos, ele foi uma vez só, ele abandonou a casa do pai dele uma vez só, e que as pessoas não teriam uma segunda chance, uma terceira chance ou uma quarta chance, que tudo estaria resumido numa só chance. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Agora, para nós entendermos o amor de Deus, para nós entendermos a vontade de Deus, nós precisamos entender o que o Filho de Deus falou. Porque o Senhor Jesus disse que aquilo que ele ouviu do Pai, ele entregou para nós. Porque a Bíblia diz que ele é a palavra viva. A Bíblia diz que o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou no meio de nós, assim como ele está aqui nesta noite, porque Jesus está no meio de nós. Em nenhum momento, meus irmãos, nós podemos tirar o foco daquilo que Jesus ensinou. O apóstolo Pedro faz a pergunta para Jesus: até quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão quando ele fizer alguma coisa errada contra mim? O perdão é como se você dissesse assim: olha, vamos supor que eu te deva 10 reais, e quando eu for te pagar, você diga assim para mim: pastor, não precisa me pagar esses 10 reais não, pode ficar com o senhor esses 10 reais. É isso. O perdão é quando
vezes 7. Sabe o que Jesus nos ensina? Que o amor de Deus é infinito, que o perdão de Deus é infinito. Quer dizer, se o homem errar 70 vezes 7, ou seja, muitas vezes, muitos erros, mesmo assim, Deus está disposto a perdoar, se o homem estiver disposto a confessar o seu pecado, a se arrepender, a dizer: eu não quero mais viver dessa forma. O Senhor está pronto para perdoar aqueles que assim desejarem. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas caem. A Bíblia fala sobre isso, que o justo pode cair até 7 vezes, e de todas as 7 o Senhor nos levantará. Na visão de muitas pessoas, a pessoa pode ter um erro, 2 erros, 7 erros, mas na visão de Deus, o Senhor está pronto a nos perdoar. O Senhor está pronto a estender as mãos para nós. É difícil, meus irmãos, admitir isso, mas onde existe o ser humano, existe a falha. Onde existe o ser humano, existe o erro. Porque nós não somos perfeitos, nós buscamos fazer as coisas de maneira correta, mas vez ou outra nós erramos, vez ou outra nós fazemos alguma coisa que não é do jeito que deveria ser feita. Mas para isso, meus irmãos, o Senhor está nos ensinando que quando nós vemos o erro na outra pessoa, quando nós vemos o erro em nós mesmos, se você vê um erro em você, você não deve se condenar pelo erro, você não deve condenar os outros pelo erro, mas você deve estender a mão para você e para os outros, dizer: levanta, porque o Senhor ainda tem uma longa caminhada para você. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos como aquele rapaz, aquele jovem, o filho mais novo daquela família de mais um irmão. Era o pai, talvez a mãe, que a Bíblia não fala, mas provavelmente a mãe também fazia parte daquele contexto, e também os 2 filhos. E o filho mais novo decidiu ir embora, decidiu abandonar a casa do seu pai, decidiu sair. Muitas pessoas, irmãos, não saem da casa do pai, elas estão lá, na casa da família, mas o pensamento dela está lá fora. O desejo dela, a vontade dela, não era de estar dentro de casa, a vontade dela era de estar na rua. Muitas vezes, irmãos, os filhos de Deus, eles se tornam pródigos, eles abandonam Deus dentro de si mesmos, porque eles deixam de buscar a Deus no seu pensamento, eles deixam de buscar a Deus no seu íntimo e desviam o seu pensamento. O pensamento daquele rapaz se concretizou, ele colocou o corpo dele onde ele queria, ele levou o corpo dele para o pecado, ele levou o corpo dele para as coisas erradas. Mas existem pessoas, e isso está acontecendo muito no meio das igrejas evangélicas, que são pessoas que eles até frequentam as igrejas, eles até estão no meio do povo de Deus, mas a sua mente não está, o seu desejo está nas músicas mundanas. Ele não pode ouvir uma música mundana, porque ele já se envolve com a canção. A vontade dele está em curtir as coisas do mundo, a vontade dele está em viver a vida intensamente aqui na terra. Ele não quer fazer a entrega, mas o corpo dele está presente, só que a vontade dele não está, o desejo dele não está. Como é que nós percebemos isso? É porque nós temos que fazer uma autoavaliação. E não tem como eu dizer para você o que está dentro de você. Eu não posso adivinhar o seu pensamento, eu não posso adivinhar o que você deseja, mas existe um Deus, o Senhor Jesus, que está no meio de nós, que Ele está contemplando os nossos pensamentos, que Ele está contemplando os nossos desejos. Então aqui a figura do Pai mostra para nós a figura de Deus, como que nós devemos nos comportar, como que nós devemos agir, como que nós devemos fazer. Então eu preciso estar na casa
Senhor com o meu corpo, com a minha alma e com o meu espírito. A Bíblia diz: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás e só a Ele prestarás culto. O Senhor Jesus disse: o maior de todos os mandamentos é esse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Todos nós estamos aqui nesta noite em torno do nome de Jesus. Quando no pensamento e no desejo, na vontade, nós nos afastamos da vontade de Deus, nós nos tornamos como aquele filho pródigo. Nós nos tornamos no nosso interior, nas nossas atitudes. Muitas pessoas chamam de filho pródigo só aqueles que não estão mais frequentando o nosso meio, que as pessoas colocam o nome de desviados ou afastados, que estão distantes. Mas muitas vezes, irmão, existem pessoas que estão conosco, mas estão distantes no pensamento, estão distantes no desejo. Mas hoje eu quero te dizer que Deus, Ele está te esperando de braços abertos para colocar um anel no seu dedo, para limpar você, lavar você, colocar vestes novas sobre a tua vida e colocar você sentado na sua mesa no meio do banquete. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus disse assim, por favor, repita assim comigo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixa Jesus entrar na tua casa hoje. Deixa Jesus entrar dentro de você hoje. Esta palavra, ela foi para a igreja. Irmão, Jesus está batendo na porta das igrejas. As igrejas que eu falo, o nosso coração aqui, esse templo, lá dentro da tua casa. O Senhor Jesus, sabe o que Ele está falando? Quem que você convida para comer na sua casa? Só aquela pessoa que você tem intimidade. Você não leva qualquer pessoa para comer na sua casa. Uma pessoa que você conheceu há pouco tempo. Você leva na sua casa aqueles amigos, aqueles parentes, aquelas pessoas próximas de você, porque quando você senta na mesa é um sinal de intimidade. Deus está falando conosco que Ele quer ter intimidade comigo. Deus quer ter intimidade com cada um de nós. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes nós nos afastamos do propósito de Deus. Muitas vezes nós nos afastamos da vontade de Deus. E por que o filho pródigo se afastou? Ele se afastou, meus irmãos, porque ele queria curtir a vida. Ele não podia fazer o que ele queria fazer perto do Pai. Ele não podia fazer tudo o que ele tinha desejo de fazer. Então ele pega e quer ir para longe do Pai. É o mesmo raciocínio do pensamento. No meu pensamento ninguém está vendo. O meu desejo, a vontade que eu tenho dentro de mim, ninguém sabe. É o mesmo raciocínio. Só que tudo aquilo ali ficou nítido quando ele então pega a parte da sua herança. Ele pega tudo que ele podia pegar e vai embora. E desaparece, some. E ele vai viver. Só que tem um detalhe, irmão. Quem vive longe de Deus, quem não busca Deus, quem não quer estar mais perto de Deus, quem não quer colocar o seu pensamento, o seu sentimento, o seu corpo na presença de Deus, quem não ama a Deus, quem não busca a Deus, esta pessoa, ela vai tendo a vida deteriorada, as coisas vão perdendo o sabor. E aquele rapaz acabou o dinheiro dele, meus irmãos, acabou tudo que ele tinha, ele ficou sem nada, toda a riqueza, todos os amigos, todas as pessoas o abandonaram, porque aquele jovem, ele estava agora por conta própria. Ele não estava mais por conta do Pai, ele estava por conta própria. E ele então, por conta própria, ele perdeu tudo que ele tinha.
serviços, ele queria comer a comida dos porcos, mas ele não tinha permissão de comer a comida dos porcos. Ele vivia de coisas de sobra, ele vivia de tudo que não prestava, ele estava passando fome, ele estava passando dificuldade, a vida dele nada estava dando certo. Quantas pessoas não estão nessa situação? Nada está dando certo na vida, parece que as coisas não vão para frente, parece que nada consegue fluir, porque aquela pessoa, ela está com o corpo presente, mas a mente dela não está em Deus, o coração dela não está em Deus. Mas eu louvo a Deus, porque você está aqui com tudo que você tem na presença do Senhor, porque você não está aqui só de corpo presente, porque se fala muito isso, né? Quando uma pessoa ela está sendo velada, depois que o espírito dela voltou para Deus, e chega a hora do corpo voltar ao pó. E aí as pessoas ficam velando aquele caixão, é só o corpo presente, porque o espírito não está mais naquela pessoa. O corpo está quase voltando para o pó, que é o enterro, a hora do enterro. Então, meus irmãos, nós não podemos estar na presença de Deus como defuntos, só com o corpo. Nós precisamos estar com a mente ligada nas coisas de Deus. Nós precisamos estar com o nosso desejo nas coisas de Deus. Nós precisamos dizer: eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar junto com o Senhor, eu quero buscar a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero estar junto de Deus. E aquele homem lá, cuidando dos porcos, ele se lembrou do seu pai, e ele teve saudade do tempo que ele vivia na casa do seu pai. Ele entendeu que perto do seu pai não havia falta, perto do seu pai não havia miséria, perto do seu pai não havia ausência de atenção, e ele estava ali sozinho. Mas ele tomou uma decisão na vida dele. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores, mas eu não quero sair mais da tua casa. Qual deve ser a nossa oração? A mesma oração do filho pródigo, porque o nosso pai é Deus, igreja. Deus é o teu pai. E quando por algum momento, por uma falha, por um distanciamento, por uma circunstância, por uma situação, ali no dia a dia, na correria, quando nós nos afastamos um pouco dele, nós temos que ter essa intenção de voltar para ele. Vocês estão entendendo isso? Existem muitas pessoas, irmãos, que falam assim comigo: pastor, um dia, se Deus quiser, eu vou para a igreja. Várias pessoas já me falaram isso. Eu pergunto: mas como assim, se Deus quiser? É porque, pastor, primeiro eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo, eu tenho que parar de fazer aquilo, aí eu volto. Irmãos, quem sente vontade de estar com Deus, ele vem da maneira que ele está, porque a transformação, ela não é algo feito por mim, mas ela é feita por Deus. Se você estiver com o seu coração quebrantado, porque para você se aproximar de Deus, você não pode se aproximar de Deus diante de Deus com arrogância. Você tem que chegar diante de Deus com humildade. Por quê? A Bíblia diz assim: Deus levanta o humilde e Deus derruba o soberbo. O que Deus faz com o humilde, igreja? Vocês não estão entendendo. Vou perguntar de novo. Quem é humilde, Deus faz o quê? Levanta. E quem é soberbo? Quem chega em pé, Deus faz o quê? Derruba. Agora, se você chega na presença de Deus com humildade, e você diz: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti, eu não sou perfeito, eu não consigo ser perfeito, eu preciso do Senhor, eu preciso das tuas mãos estendidas, eu preciso da tua cobertura, eu preciso do teu favor,
alguém que quer a presença de Deus? Você quer a presença de Deus? Então é isso aí. Volta para Deus. Todo dia que você precisar voltar para Deus, Ele está te esperando. Todo dia. Muitas pessoas dizem isso, pastor, mas porque eu já estou na igreja, mas o que eu faço? Volta. O teu pai está te esperando. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas não existe nada que possa te afastar de Deus. Porque muitas pessoas dizem isso, que Deus se afasta, que Deus se distancia. Eu estou te dizendo que Ele está te esperando. Sabe quem se distancia de Deus? Sou eu. Somos nós, igreja. Nós que nos afastamos dele, nós que pegamos as nossas coisas que eu digo aqui, o filho pródigo pegou herança, mas nós pegamos os nossos pensamentos, nós pegamos as nossas vontades e falamos assim: eu não quero, eu não vou fazer como Deus está querendo. Nós temos isso em nós. Porém, o Senhor está dizendo: vem, filho amado, vem, abre a porta, come comigo, jante comigo, ceia comigo. Esse é o propósito de Deus, intimidade. Esse é o propósito de Deus, conversa todos os dias. Esse é o propósito de Deus. Você ouve Deus falar, lendo a palavra, e Deus ouve você falar quando você está orando, conversando com Ele. É uma coisa constante. É uma coisa constante. Deus fala conosco pela palavra, e nós falamos com Ele através das nossas orações. Agora, meus irmãos, esse filho, ele não tinha ideia de como ele seria recebido, como muitos de nós. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem o amor de Deus. Elas acham que Deus vai chutar, que Deus vai bater, que Deus vai pisar, como muitos pastores que acham que o cajado é para bater. Não é, meus irmãos. Aqui a palavra está dizendo o seguinte, que aquele filho, ele estava com medo da reação, mas ele tomou uma decisão e foi, e ele foi recebido da melhor maneira possível. Bom, Deus está preparado para te receber da melhor maneira possível, porque Deus, ele já preparou a festa para você. Deus já matou o bezerro cevado para você. Deus já tem um anel preparado para colocar no seu dedo, uma veste nova e uma lavagem, uma limpeza, um banho, para que você possa aparecer diante dele com as vestes brancas, sem nenhuma mancha, sem nenhuma sujeira. Mas você precisa olhar para o que Jesus falou. Senão você acha que Deus te abandonou. Senão eu acho que Deus não olha mais para mim, que Deus não vai cuidar de mim, que Deus não está comigo. Porque se eu entender o que Jesus falou, que o perdão vem de 70 vezes 7 infinitamente, Ele está mostrando para nós que Deus é infinito em misericórdia, e Deus está pronto para te receber e para me receber todos os dias, porque nós não somos perfeitos, mas nós temos que entender isso. Nós temos um Pai misericordioso. Nós devemos fazer só o que o filho pródigo fez. Se precisar fazer 2 vezes no dia, você faz. Se precisar fazer 70 vezes 7 no mesmo dia, você faz 70 vezes 7 no mesmo dia. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores. Me perdoa, eu estou aqui, Pai. Porque muitas pessoas, elas acham que escondendo as coisas do pastor vai ficar tudo bem. Muitas pessoas acham que escondendo as coisas da mãe, do pai, da esposa, do marido, vai ficar tudo bem. Não vai. Nós precisamos entender que Deus está vendo todas as coisas, e nós precisamos ter atitude de filho. Todos os dias eu me torno como um filho pródigo. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de direção, eu preciso decidir novamente seguir a Jesus, porque o Senhor Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e dia após dia leve a sua cruz. Dia após dia. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus.
abraçando aquele filho, o filho ficou bobo, ele não esperava. E quando ele se confessou, ele disse: você continua sendo meu filho. E mandou que ele tomasse um banho, colocasse a roupa, colocasse o anel no dedo, mandou preparar a festa, dizendo para ele assim: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. O Senhor está pronto, o Senhor está aberto a nós, o Senhor está pronto para mim, o Senhor está pronto para você. Nós podemos ir até Ele, nós não precisamos de intermediário, não precisamos de outras pessoas. Só que tem um detalhe: todas as vezes que você se aproximar do Senhor, todas as vezes que você estiver pertinho do seu Pai, juntinho do seu Pai, vai ter sempre uma pessoa da família, vai ter sempre uma pessoa da casa, vai ter sempre alguém que vai se levantar e dizer que você não merece. Vai ter sempre alguém que vai dizer: olha, você não vale nada, você não presta, você fez coisas erradas, você só está aí escondido. Um dia você vai voltar a fazer, porque eu sei quem você é. Vai ter sempre alguém lançando no seu rosto, vai ter sempre alguém descontente, porque você está junto com o Pai, porque você está junto com Deus. Preste atenção numa coisa: enquanto o filho pródigo estava longe do Pai, ninguém falou nada. Enquanto o filho pródigo estava longe, ninguém criticou, ninguém falou o nome dele, ninguém lembrou dele. Mas quando ele chegou perto do Pai, o irmão mais velho começou a falar dele. O irmão mais velho se levantou contra ele. Por quê? Porque ele estava perto do Pai. Irmão, se tem pessoas se levantando contra você, dê glória a Deus, é porque você está pertinho do Pai. Vai ter, meus irmãos, a nossa caminhada é assim. Pessoas vão falar, pessoas vão criticar, pessoas vão se levantar, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe o que eles querem dizer? O teu lugar não é aqui. É assim. Aquele filho pródigo, o lugar dele não era mais na casa. Eles queriam dizer isso. Não, ele não é digno dessa casa, ele não é digno da presença de Deus. Não deixe ninguém dizer que você não é digno. Não deixe ninguém dizer que você não é digna, porque o que te faz digno e digna é a misericórdia do Senhor. Não existe ser humano melhor, não existe ser humano pior para Deus. Existe o ser humano arrependido, aquele que entrega a sua vida no altar, aquele que busca servir ao Senhor. E aí, meus irmãos, a palavra do filho mais velho foi forte, porque Jesus disse que ele se indignou e não queria entrar. Ele disse assim: ó, eu não vou ficar mais aqui com você, eu não quero mais viver na mesma casa que esse irmão, eu não quero ficar com esse irmão mais, eu quero me separar desse irmão, porque esse irmão não presta, esse irmão é isso, esse irmão é aquilo. É isso aí que aconteceu com ele. Mas olha o que acontece. Respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele estava muito revoltado com o filho pródigo, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Sabe o que o pai falou? Eu não permito que você toque na vida do seu irmão, porque a vida do seu irmão está na mão do Pai. Por favor, me ajude a pregar nessa noite. Diga para 4 pessoas assim: a vida do teu irmão está na mão do Pai. A vida do teu irmão está na mão do Pai em primeira pessoa. A vida do teu irmão está na mão do Pai em segunda pessoa. A vida do teu irmão está na mão do Pai em terceira pessoa. Igreja, todos nós estamos assim, ó, na mão de Deus. Não importa o que vão falar de você ou de mim, mas eu tenho que me
entender com Deus, ele tem que se entender com todo mundo. Não. Primeiro você se entende com Deus, e Deus toca no coração das outras pessoas. Quando o filho pródigo voltou, ele voltou para os braços do Pai. Se você quiser, você busca o teu Pai, que é Deus. Vocês estão entendendo? E não importa quem gosta, quem não gosta, quem está feliz ou quem está triste, nada disso importa. O que importa é que você está nos braços do Pai. O que importa é que você está junto do Pai. O que importa é que você está perto do Pai. E aí, meus irmãos, a festa aconteceu, aquele filho foi honrado pelo seu pai, mesmo contra a vontade do seu irmão, e ele não foi posto para fora da casa, e nem o irmão mais velho saiu também da casa, porque prevaleceu a palavra do Senhor. Houve perdão, houve reconciliação, houve mudança de vida, houve transformação. Tudo isso tem que acontecer dentro de mim e dentro de você. Se o Senhor nos deu essa capacidade, como nós lemos na parábola, nós não podemos fazer como um servo malvado, que foi perdoado e que não perdoou a outra pessoa que devia para ele. Irmãos, não sejamos servos malvados, e não sejamos como um filho pródigo que foi malvado. Nós vamos abrir o nosso coração, vamos abraçar o nosso Pai, e o nosso Pai vai nos levar até os nossos irmãos. Nós vamos conseguir entender o nosso redor, porque em primeiro lugar nós entendemos o amor de Deus. Essa mensagem complementa de domingo, para que você entenda que primeiro você entende o amor infinito de Deus, e depois o Senhor completa a obra de Deus de nós. Quantos recebem a palavra de Deus assim? Por favor, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos agora. Nós vamos orar a Deus. Pai Todo-Poderoso e Santo, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. E aqui, ó Pai querido, com o coração aberto, Senhor, nós dizemos para Ti: Pai, pequei contra o céu e diante de Ti. Já não sou digno de ser chamado Teu filho, mas me faça como um dos Teus trabalhadores. Tudo que eu quero é estar com o Senhor. Tudo que eu quero é estar perto do Senhor. Tudo que eu quero é me entender com o Senhor, Deus. Ainda que tenha irmãos que não me compreendam, ainda que existam pessoas que não entendam o que eu passei, que não sabem que eu comi bolotas de porcos e ninguém quis me dar as bolotas de porcos, e as pessoas que não sabem a situação de cada um, porque nós não sabemos, Senhor, as mazelas, as dificuldades, as lutas que cada pessoa passa, mas o Senhor sabe. Por isso eu te peço, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades. Assim como o Pai estava esperando pelo seu filho e o recebeu com um abraço gostoso, que o Senhor possa abraçar cada uma dessas vidas, Senhor, e que nós possamos estar na direção daquilo que é correto, e que nós possamos estar na direção daquilo que é santo, daquilo que é poderoso, que nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, faça de nós filhos, Senhor, da casa do Pai, filhos na presença do Pai. Nós não queremos nos afastar do Pai, nós queremos estar junto contigo, Pai. Nós queremos estar próximos de Ti, Senhor. Que nós possamos ser um na Tua presença, Deus. Que nós possamos ser um diante do Teu altar. Que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, se você puder, dê uma salva de palmas para Jesus.